noite a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Graças ao bom Deus, mais um encontro virtual, mais uma reunião virtual promovida pela nossa Casa Espírita, Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar. E nós da casa nos sentimos muito felizes com a aderência de todos que vêm assistindo essas palestras, divulgando-as, para que elas possam alcançar as pessoas que precisam ouvir algo novo, algo que possa melhorar a mente nesses momentos difíceis pelos quais estamos passando. Nesta noite nós teremos como o palestrante o nosso parceiro aí, desde quando iniciamos esse nosso projeto de palestras virtuais, é o Enio Francisco. Nós agradecemos, Enio, por mais uma vez estar conosco, trazendo o seu entendimento, o seu conhecimento à luz da doutrina espírita, que você receba do alto sempre inspirações que vão fazer com que você continue nessa trajetória. Não só conosco, mas também levando aí as suas explanações a todas as casas que te convidarem, a todos aqueles que porventura queiram ouvi-lo. Que Deus o abençoe, a você, a sua família, muita luz na sua caminhada. Então vamos nos preparar para fazermos a abertura dos trabalhos da noite, sempre lembrando que temos aí a mensagem da semana, a palestra, e no momento final é um momento em que nos unimos com muita força, mentalmente, para vibrarmos em benefício de todos aqueles que necessitam de uma prece, de energias boas, energias renovadoras. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, a Jesus, o Divino Mestre, rogando a presença amiga entre nós dos espíritos de luz, dos benfeitores amigos, para que juntos possamos produzir energias boas, pensamentos bons, pensamentos reconfortantes, e que esses irmãos benfeitores, essas equipes espirituais, nesta noite, mais uma vez, possam coletar em nós esses pensamentos de esperança, de sentimento positivo, de fé em uma lei maior que nos rege, e possam visitar aqueles que precisam, os doentes nos hospitais, aqueles abandonados nas ruas, os acamados também em seus lares, os familiares que sofrem com as doenças dos seus entes queridos, a todos esses irmãos, e também aos nossos irmãos que já deixaram o corpo físico, mas que ainda sofrem por não entenderem o novo estágio em que se encontram, a nova faixa vibratória que precisam buscar para encontrar o sossego, a paz e a harmonia. Que Deus esteja sempre conosco, que Jesus esteja sempre nos guiando através desses benfeitores amigos. Que a luz do Pai esteja sempre em nossos corações, e que assim seja. Mensagem da semana, do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Fortaleçamo-nos. Sede fortalecidos no Senhor. Paulo, Efésios 6:10. Há muita gente que se julga forte, nos recursos financeiros que surgem e fogem, na posse de terras que se transferem de dono, na beleza física que brilha e passa,
nos parentes importantes que se transformam, na cultura da inteligência que muitas vezes se engana, na popularidade que conduz à desilusão, no poder político que o tempo desfaz, no oásis de felicidade exclusivista que a tempestade destrói. Sim, há muita gente que supõe vencer hoje para acabar vencida amanhã. Todavia, somente a consciência edificada na fé, pelos deveres bem cumpridos à face das leis eternas, consegue sustentar-se invulnerável sobre o domínio próprio. Somente quem sabe sacrificar-se por amor encontra a incorruptível segurança. Fortalecemo-nos, pois, no Senhor e sigamos de alma erguida para a frente na execução da tarefa que o Divino Mestre nos confiou. Emmanuel. Queridos irmãos, muita paz e luz a todos vocês. Que o nosso querido Mestre Jesus nos envolva a todos nesse momento. É um prazer muito grande estar aqui com vocês novamente para fazer uma reflexão sobre um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós escolhemos para falar com vocês, de acordo com a proposta, da instituição Bezerra de Menezes, do capítulo 25, o item 6, observai os pássaros do céu. Então, antes de fazermos essa abordagem, queremos mais uma vez recordar aquela passagem da Bíblia, que está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, que diz assim: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então nós entendemos nessa passagem que é o nosso querido Mestre e Senhor Jesus que está batendo a porta. E essa porta, ela não poderia ser outra senão a porta do nosso próprio coração. Então, a diferença entre a porta comum e a porta do coração é que normalmente a porta comum ela possui uma fechadura que abre por dentro e por fora, enquanto que a porta do coração possui uma fechadura que só abre por dentro. Então, essa sublime oportunidade de refletirmos com Jesus sobre um tema que nos leva a pensar sobre o sentido da nossa existência, de como buscarmos forças espirituais para vencermos as dificuldades ao longo da nossa caminhada existencial, é um convite para essa abertura do coração. Mas como a porta de casa possui uma fechadura que abre por dentro e por fora, e a porta do coração, ela possui essa fechadura que só abre por dentro, a responsabilidade é de cada um de nós. Como é que nós poderíamos fazer isso? Elevando os nossos pensamentos ao nosso querido Mestre e Senhor Jesus, rogando discernimento, rogando paz de espírito, para que Ele nos auxilie nessa abertura de coração. E então o Mestre entra com as suas energias curativas, através da ação dos benfeitores espirituais, promovendo essa ceia. E a ceia, nós sabemos que não é, na realidade, uma festa qualquer. É uma reunião intimista entre pessoas que se amam, entre pessoas que se respeitam. Então é Jesus nos convidando para essa ceia,
sendo que a responsabilidade desse encontro é de cada um de nós. E para abrir o coração, o nosso irmão Cassimiro Cunha, em o livro Parnaso de Além Túmulo, ele nos dá uma conceituação belíssima do que é o Espiritismo, quando ele diz: o Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude se oficia, em que a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É uma árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flores e frutos de verdades e bonanças. É a claridade sublime do bem que aniquila o mal, é o chamamento divino da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em tua luz. O Espiritismo é uma escola, mas o mestre amado é Jesus. Quando nós pensamos nessa escola bendita que é o Espiritismo, na realidade nós pensamos em alguns ensinamentos básicos que nós temos, à luz dessa doutrina maravilhosa. E um desses ensinamentos que nos faz compreender os acontecimentos da nossa vida é quando o Espiritismo nos fala sobre a pluralidade dos mundos habitados. E nesse sentido, Kardec fala que o planeta Terra, dentro da escala de evolução, ele ocupa a condição de mundo de expiações e provas. Ou seja, esse mundo, ele é um mundo pronto, ele é um mundo preparado para receber espíritos que ainda passam pelos processos de expiações, que são expostos às provas da existência, como se estas representassem degraus na escala da evolução espiritual. Então é por esse motivo que no Evangelho segundo o Espiritismo, os nossos benfeitores espirituais dizem que a Terra é comparada a uma escola, a um presídio, a um subúrbio e a um sítio malsão. E eles dizem que ela é ao mesmo tempo tudo isso. Mas que nós somos espíritos que já estamos avançados do ponto de vista dos lampejos da inteligência, da intelectualidade, mas que ainda somos rastejantes do ponto de vista da inteligência emocional, do ponto de vista da bondade, do sentimento de amor no coração. E é importante pensar que, ao trazer essa ideia de uma terra enquanto presídio, nós sabemos que quem está no presídio, cumprindo a pena, são aqueles que se colocaram na condição de transgressores das leis. Eles transgrediram de alguma sorte. E se nós estamos nesse plano comparado a um presídio, é porque de alguma maneira nós também transgredimos as leis. No caso, as leis de Deus, que segundo o Livro dos Espíritos, lá na questão 621, estão registradas na nossa própria consciência. Então, nosso objetivo é buscarmos a libertação da consciência, vibrando e colocando a nossa própria consciência, as nossas ações, no diapasão do nosso querido Mestre e Senhor Jesus, manifestando aquela que é a principal de todas as leis, que é a lei de amor. Por outro lado, nós temos Jesus como sendo o grande mestre, conforme colocou Cassimiro Cunha
no final da poesia, o Espiritismo. E no Livro dos Espíritos, lá na questão 625, Kardec ele pergunta: qual tem sido o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia? E os mestres espirituais dizem que é Jesus. E é Jesus o nosso único modelo e guia que nos orienta na nossa caminhada existencial, dizendo: observai os pássaros dos céus, conforme está registrado aqui no item 6 do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós vamos fazer aqui uma breve leitura desse item para vocês, até por entender que essa passagem ela é muito bonita. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulais tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Então, o primeiro ponto que nós precisamos refletir acerca desse primeiro parágrafo aqui da leitura. O Evangelho segundo o Espiritismo nos recomenda que nós devemos viver na terra conforme os homens do nosso tempo. Então, todos nós sabemos que nós temos responsabilidades. Responsabilidades materiais para com a nossa família. Nós precisamos crescer e fazer do nosso crescimento material uma ferramenta de desenvolvimento social. Então, o Espiritismo, ele não condena a posse das coisas materiais, mas ele nos diz que nós precisamos cuidar para não sermos possuídos pelas coisas que nós acreditamos possuir. Porque a doutrina nos fala da transitoriedade da vida. E é por esse motivo que o Espiritismo, revivendo o cristianismo primitivo, vai nos orientar nessa linha, que nós somos espíritos vivendo uma experiência material, e não matéria passando por uma experiência espiritual. Nós somos espíritos eternos. Então é por esse motivo que Jesus nos diz: não acumuleis tesouros na terra, onde as traças e a ferrugem corroem e os ladrões roubam, mas acumuleis tesouros nos céus. Isso acontece na nossa subjetividade, acontece na nossa intimidade, quando alimentamos em nós o verdadeiro desejo de fazer o bem. Não é promover transformações na nossa vida para aparecermos aos olhos da sociedade. É simplesmente alimentarmos em nós a ideia do bem. Tem aquela passagem do Evangelho em que Jesus, ele nos diz que um homem acumulou muitos bens materiais no seu celeiro. E quando ele percebeu que o celeiro estava abarrotado de alimentos, de suprimentos para a sua existência, ele bateu no peito e disse: agora minha alma pode descansar em paz, porque ele já possuía muito. No entanto, Jesus diz que o seu Senhor chegou atrás e disse assim: hipócrita, hoje mesmo pedirão a tua alma, e o que ajuntastes, para quem será? Então nós precisamos acumular tesouros nos céus, não na terra, onde a ferrugem e as traças corroem e os ladrões roubam. E esses tesouros do céu são possibilidades de vivermos o paraíso ainda que na nossa própria existência, alimentando essa ideia de vivermos, de praticarmos
de colocarmos como norte da nossa existência a vivência e a experiência do bem. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirastes vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nem guardam em celeiros. Mas o vosso Pai vos alimenta. Não sois vós muito mais do que eles? E qual dentre vós os que podem, com todos os seus esforços, aumentar de um covado a vossa estatura? Então observai, muito interessante isso, não é? Porque Jesus Cristo, ele fala dessa possibilidade de observarmos os pássaros do céu, vendo que eles cantam, vendo que eles vivem em grupo, vendo que eles caminham também pelo chão. Mas a caminhada deles é uma caminhada curta, porque eles possuem asas. Então nós precisamos aprender com os pássaros do céu. É uma outra possibilidade dessa abordagem. Mas entender também que Deus, ele não abandona nenhuma das suas criaturas. E tudo acontece de acordo com a vontade de Deus, com a permissão de Deus e com a nossa própria programação reencarnatória, ainda na erraticidade. Por que também vós vos inquietais pelo vestiário? Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem o grande rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Então aqui Jesus, ele está falando mais uma vez desse aprendizado que devemos ter com a natureza. Observar a beleza dos lírios do campo, que na realidade são revestidos pelas bênçãos de Deus. Então Jesus diz que na simplicidade dos lírios, nem o grande rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Não existe nada de mais perfeito do que a manifestação de Deus na nossa vida. Aí ele fala, ó homens de pouca fé, né? Homens de pouca fé. Jesus, naquele momento em que ele for apresentado, ou que lhe apresentaram um jovem, está registrado lá em Mateus 17, aquele jovem lunático, aquele pai sofrido com seu filho adoecido, dizia a Jesus, Senhor, tenha piedade do meu filho que é lunático. E ele sofre muito. Ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. E eu já o apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E então Jesus estendeu as suas mãos sobre aquele jovem e ele ficou curado. Porque os espíritos inferiores que o influenciavam, num processo obsessivo de subjugação, foram retirados e conduzidos às escolas e os tratamentos do plano espiritual. Aí os apóstolos vieram ter com Jesus, Senhor, mas nós trabalhamos em teu nome. Nós pregamos em teu nome, por que nós mesmos não podemos curá-lo? E Jesus diz, é por conta da vossa pouca fé. Ô raça incrédula e depravada, até quando estareis convosco? Até quando vós sofrereis?
Porque se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a uma montanha: transporta-te daqui para ali, e esta montanha se transportaria. São as montanhas das dificuldades que nós encontramos ao longo da nossa caminhada. Não vos inquieteis, pois, dizendo: que comeremos, ou o que beberemos, ou do que nós vestiremos, como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque o vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu próprio mal. Então, essa mensagem belíssima, ela está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de 19 a 21 e de 25 a 34. Olha que passagem belíssima. Mas nós sabemos, na realidade, que um dos grandes males da atualidade é a ansiedade. Porque nós vivemos preocupados com o nosso amanhã. O que comeremos, o que vestiremos, como moraremos. Então aqui Jesus, ele traz esse bálsamo consolador. E ele nos orienta no final da passagem dessa mensagem do Evangelho para colocarmos um foco profundo no aqui e agora. Quando ele diz: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então Jesus Cristo, ele está dizendo que a nossa vida, ela deve acontecer no aqui e agora, com foco no hoje. Compreendermos a nossa existência no hoje de forma pluridimensional. O que eu estou fazendo com o meu corpo físico? Como é que eu estou sentindo as reações da minha estrutura corporal? Estou cuidando? Estou fazendo atividade física? Estou cuidando da minha alimentação, do meu sono? Porque nós sabemos que temos também a dimensão psicológica, que interfere na dimensão biológica. Porque mais de 70% das doenças são doenças psicossomáticas, que refletem na nossa estrutura corporal em função das nossas inquietações psíquicas. O medo, a ansiedade, a angústia, o apego, a centralização, querendo vaidosamente que o mundo gire em torno do nosso próprio mundo interno. Então, à medida que nos harmonizamos, do ponto de vista mental, isso reflete na nossa estrutura corporal. E a nossa dimensão social. Como é que nós estamos? Valorizando os nossos amigos? Como é que nós estamos conduzindo a nossa vida nessa dimensão, uma vez que nós somos seres gregários, moldados pela nossa emoção para viver em sociedade? E a dimensão familiar? Como dizia o grande Rui Barbosa, a família é a célula máter da sociedade. E como é que nós estamos nos relacionando no nosso cadinho santo? E a nossa dimensão espiritual? O que nós estamos fazendo com a nossa espiritualidade? Trazendo Deus para a nossa intimidade ou afastando o Criador através dos nossos sentimentos de repulsa, de egoísmo, de vaidade, de orgulho, de apego? Meus queridos irmãos, a caminhada não será fácil, mas para os momentos difíceis, deixamos aquela mensagem belíssima de Meimei, que nos diz: confia sempre,
Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência, porque tudo passa e tudo se renova na terra. Mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. Muita paz e luz a todos. Fiquem com Deus. Boa noite, meus irmãos. Como estamos? Vamos para a última parte desse trabalho. Passe à distância, fluidificação das águas e também as vibrações por todos os nossos irmãos que necessitam. Vamos buscando aquela paz interior tão necessária, fechando os nossos olhos, respirando profundamente, nos colocando em sintonia com Jesus, em sintonia com a espiritualidade, em sintonia com os nossos anjos da guarda, nossos espíritos protetores. Vamos sentir a calma tomando conta de cada um de nós. E vamos agradecendo a Jesus por mais essa oportunidade, sem nos esquecermos do que Ele nos disse, que onde estivessem 2 ou mais pessoas, Ele ali estaria. Então Jesus está aqui conosco nesse momento, nos acompanhando. E vamos agradecer pela vida, por mais essa oportunidade, agradecer por tudo aquilo que Jesus nos traz. E vamos rogar, porque estamos aqui na matéria sofrendo todos os reveses que nós mesmos escolhemos e porque às vezes nos sentimos fracos diante das dificuldades. Então necessitamos dessa força extra, desse amor incondicional de Jesus, da tua luz maravilhosa em nossa vida. Então nós rogamos que Jesus olhe para nós com a sua misericórdia, que tenha compaixão dos nossos sofrimentos, das nossas dificuldades, e que Ele nos fortaleça cada dia mais para que possamos atravessar todas as nossas mazelas, as nossas provações, com bastante fortaleza. Também pedimos pelos nossos entes queridos, os nossos familiares, para que Jesus atue em cada um. Rogamos pelos nossos lares, para que Jesus, juntamente com Maria Santíssima, entre em nosso lar, retirando tudo aquilo que for pesado, que for triste, iluminando o nosso lar, transformando o nosso lar num porto seguro, cheio de amor. Mestre amado, te pedimos pelo nosso planeta Terra, pedimos pelo Brasil, por todos os povos, por toda a humanidade, para que todos nós possamos ter a fortaleza necessária diante dos embates do dia a dia. Rogamos a Ti, Senhor, pelos países que estão em guerra, em conflito, por esses povos que têm sofrido com tantas coisas, tantos acontecimentos pelo mundo afora. Mestre querido, te rogamos hoje especialmente
por aqueles irmãos que atravessaram o portal de luz e se encontram na espiritualidade, que retornaram para a pátria espiritual após terminarem o seu tempo previsto aqui na Terra, para que sejam recebidos pelos entes queridos, pelos espíritos protetores, para que possam aceitar essa mudança. E te pedimos também pelas famílias enlutadas que aqui permanecem, para que também eles possam aceitar a vontade do Pai. Senhor Jesus, te pedimos por todas as criaturinhas, os animais, pedimos pela natureza, por todos os reinos, para que o Senhor, com a sua luz, ilumine a todos e em todos os lugares. Senhor Jesus, nós te rogamos por todos os nossos irmãos que estão afastados da sociedade. Muitos estão esquecidos nos orfanatos, nos asilos. Aqueles que erraram estão nas casas de detenção, nas prisões, tentando acertar os seus erros. Mas todos eles estão à margem da sociedade, com seus corações condoídos de dor. Ah, Mestre querido, olha com compaixão para todos esses nossos irmãos, para que sejam consolados na sua tristeza, na sua melancolia, mas que ao mesmo tempo se encham de força para ultrapassar essa prova tão difícil que é o isolamento, que é a solidão. E que nós também, sabendo disso e vendo os nossos irmãos, possamos mover ações para minimizar tanto sofrimento. Mestre, nós te pedimos, Senhor, por todos os nossos irmãos que estão em sofrimento, seja por qual motivo for, para que o Senhor nos ampare em suas mãos, num abraço fraterno e cheio de amor, fortalecendo cada um para ultrapassarem os momentos difíceis. Te pedimos pela nossa casa de oração, para que possamos sempre estar sustentados no Teu amor e na Tua luz, e que tenhamos sempre a oportunidade de receber todos os nossos irmãos que nos procuram em busca de ajuda. Ilumina todos os trabalhadores dos dois lados da vida, as equipes espirituais que nos socorrem, mas embala no Teu coração os nossos trabalhadores encarnados, para que tenham muita fortaleza diante das dificuldades. E aqueles, Senhor, que estão passando por problemas mais graves, que logo possam retornar ao nosso convívio e ao trabalho. Mestre querido, olha para cada um de nós, Senhor, e nos ajuda para que possamos fazer a nossa reforma íntima tão necessária nesse momento de transição planetária, nesses últimos anos que ainda temos aqui na Terra, antes da sua transformação, para que também nós possamos evoluir juntamente com ela. Então ajuda-nos, Senhor. Nós contamos com a Tua ajuda e com a ajuda de Deus Pai. Mestre, permanece conosco, Senhor, em todos os momentos de nossa vida, hoje e sempre, que assim seja. Como sempre, nós pedimos aos nossos irmãos muita fé, pensamentos positivos, vibração alta, mesmo diante das dificuldades, para que possamos estar sempre em sintonia com a espiritualidade maior, recebendo assim
as intuições necessárias para que possamos ultrapassar as dificuldades. Tenha uma boa noite, sempre na presença de Jesus. Que assim seja.